primeira coisa que eu quero de você, o que é que conceitualiza um solo? É a camada superficial da litosfera, é a camada superficial terrestre. E o que resulta o solo é a decomposição da rocha matriz. Você percebe que é conteúdo pré-requisito do que a gente vem conversando ao longo do ano aí, né? Desde o comecinho do ano. E o que você precisa saber, gente? Como que se forma esse solo? Ou seja, como que a rocha matriz se decompõe? E aí vai ficar fácil, se você prestou bem atenção, se está, né, bem encaixadinho para você, as aulas de formação do relevo. Perceba aí, ó, formação de solo a gente chama também de pedogênese. Então você pode encontrar num enunciado, num texto, com essa nomenclatura. Pedogênese significa formação de um solo. E se forma através dos agentes externos, exógenos do relevo. Lembra o que é agente externo? Vamos lá. Intemperismo e erosão. Alguns materiais colocam agente externo, tudo erosão. Só que eu gosto de dividir, porque fica mais fácil o entendimento. Intemperismo corresponde ao que mesmo? Ação do tempo. E aí tem o intemperismo físico, químico, biológico. E erosão é o transporte de sedimentos. Então, esses elementos, ou melhor dizendo, esses agentes externos, são eles que vão fazer com que a rocha matriz se decomponha. Seja rocha cristalina, magmática, seja a rocha sedimentar ou seja a rocha metamórfica. Então a pedogênese, ocorre devido aos agentes externos. Só que temos 4 elementos aí, né? 4 elementos que precisa estar claro para você na questão da pedogênese. O principal, sem dúvida nenhuma, são os agentes externos. Só que para formar um solo, depende do tipo de rocha, obviamente, da característica dela, do relevo, tudo bem? Relevo, lembrando, montanha, planalto, planície, se tem alta declividade ou não, do clima, a gente não conversou sobre clima ainda, e os organismos vivos, os animais, as plantas, as vegetações que existem em um determinado local. Tudo bem? Então, o principal, o agente externo, que a gente conversou já. Só que exige, ó, deixa eu até passar um materialzinho aqui para vocês. Olha aí, ó, essa é a composição que eu chamei a atenção para vocês ali no tópico. Material de origem, ou seja, a rocha. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, ó. Opa, deu certo, ó. Material de origem, que é a rocha, o clima, os organismos vivos, o relevo e o tempo, a ação do tempo. Aqui a gente vai falar das intempéries. Tudo bem? Isso daqui é do material de vocês, tá, gente? Então depois vocês dão uma explorada. Eu só coloquei aqui, ó, pra gente contextualizar. Mas tá no material de vocês. Depois vocês exploram, que é basicamente o que a gente está conversando aqui. Vamos voltar no slide aqui, ó. Vamos voltar no slide. Qual a importância do solo, gente? Opa, deixa eu entrar aqui, ó. Importância do solo. O solo é vivo. Eu quero que você tenha isso na sua mente. O solo, ele é vivo. A importância dele é germinar as sementes, além de dar sustentação para as plantas, formações vegetais e qualquer cultivo, né, agrícola aí, né, sobre si em um ambiente aberto. Deixei aí bem completinho, mas é isso. A importância do solo é que vai germinar as sementes. É essa a principal importância do solo. Qual a composição do solo? Deixa eu ficar aqui, ó. Opa, deixa eu dar uma baixadinha. Composição do solo. Matéria orgânica. E matéria orgânica, do que a gente está falando aqui de matéria orgânica? Restos de animais, os fósseis, e restos de vegetais. Essa é a matéria orgânica. Então, um galho de uma árvore, a folha, o fruto que caiu e entrou em decomposição, forma uma camada úmica que a gente fala. Então, é a matéria orgânica tem no solo. Certo? E inorgânica, os sais, óxidos e bases, ar, oxigênio, água e vida microbiana. Tudo bem? Então, ó, deixa eu até desenhar aqui para vocês, nesse cantinho. Vai ficar mais ou menos assim o solo. Um gráfico de pizza, eu vou repartir ao meio, 25% aqui, ó, e 25%,
Vou fazer 5% aqui e 45% aqui. Vamos lá. 25% aqui que eu vou colocar, 25 é água e ar. Tudo bem? Onde que fica a água e o ar? Fica nos poros do solo. Tudo bem? Fica nos poros. Lembrando que o solo é vivo. Tudo bem? 5% aqui, ficou ruim de escrever, mas 5% é matéria orgânica. São os humus. Matéria orgânica. E 45% é areia, são os minerais, é toda a rocha ali no estado de decomposição. Então aqui, 45%, os minerais. Tudo bem? Mais ou menos isso. Não precisa gravar, não precisa copiar, não precisa fazer, só para a gente problematizar, entender a composição do solo. E o que vai dar o ponto de fertilidade, isso aqui é importante para vocês entenderem. O que vai dar o ponto de fertilidade é a quantidade de água, ar e minerais. O humus vai existir sempre na primeira camada de solo, o humus sempre vai existir. O que vai dar o ponto de fertilidade, a gente vai chamar a atenção para vocês, é a quantidade de água. Você vai ficar muita água, o solo fica bastante argiloso. E a quantidade de minerais, sais, óxidos. Então precisa ter esse controle para dar o ponto de fertilidade, para a importância do solo germinar sementes. Tudo bem? Tranquilinhos? Vamos lá, dando continuidade aí, Como que a gente analisa o solo? Através do seu perfil básico. E o perfil básico nós apresentamos em horizontes. Vamos lá. Horizontes de solo. Horizontes de solo. Eu fiz um esqueminha aqui, meu próprio, e trago para vocês. A primeira camada, H0, horizonte 0, é a camada úmica, porque é aquela camada que mais recebe matéria orgânica. Galhos, frutas, animais que morrem e entram em decomposição. Então essa camada geralmente é aquela camada bem preta, aquela camada úmica, muita matéria orgânica. A segunda camada aqui é o próprio solo. O horizonte 1 aí, H1, H vem de horizonte. É o próprio solo. E aí, só vou voltar um pouquinho aqui, É o próprio solo. Matéria orgânica. Aí é tudo isso daqui, que a gente, que tem como base, mais ou menos, essa característica aqui. É a parte mais importante da onde a semente vai germinar. Vamos voltar lá? H2, aí, o horizonte 2, é o solo pedregoso, ou o saprolito. Solo pedregoso, que tem muito resquício da rocha matriz. Perceba, coloquei fragmentos de rocha matriz e a cruzinha, para remeter o que a gente conversou nas aulas passadas. Cruzinha significa estrutura cristalina, ou seja, eu coloquei aqui de propósito, para significar que você tem ali a rocha ainda sem ter sofrido a intempérie. Tem muito fragmento de rocha que não sofreu com os agentes externos. E o último horizonte, você pode encontrar como H3 ou como o próprio R, para representar a rocha de fato. Tudo bem? Deixa eu dar um zoom aqui, gente, para mostrar para vocês o seguinte. Opa, não precisa ser tão zoom assim, para mostrar isso daqui, solo jovem e solo maduro. A diferença de um solo jovem e de um solo maduro. Qual é o melhor solo? Sem dúvida nenhuma, é o solo maduro. É aquele que já está formado, é aquele que já é capaz de germinar uma semente. O solo jovem é aquele que ainda está sofrendo as intempéries, ainda está sofrendo com os agentes externos do relevo. Então, vamos lá. Um solo jovem vai ter a rocha matriz e o solo pedregoso como maior parte, vai ser a maior camada, a camada mais espessa. E vai ter como menor espessura a camada úmica e o próprio solo de fato. Tudo bem? Então, às vezes, não é comum o cara jogar um solo jovem e um solo maduro e pedir para você comparar. Mas tenha isso em mente. Tudo bem? Essa camada aqui, a camada úmica, a camada de solo de fato e a camada úmica são menos espessas. Certo? E o solo maduro é o melhor que tem. É o mais adequado. Que aí, o solo maduro é mais ou menos o que eu fiz de esqueminha aqui. As duas primeiras camadas estão mais encorpadas, mais consolidadas. E se bobear, essa camada de solo, ela vem até mais para baixo. Assim. Tudo bem? Tranquilos?
Esse é o perfil, é essa análise que eu quero de você para entender um perfil básico de solo. Eu coloquei no esqueminha anterior, 1, 2, 3, aqui não, aqui ele colocou o horizonte 0, horizonte A, horizonte B, horizonte C e o Rzão aí, né? Ele só vai chamar atenção pra gente, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele só vai chamar atenção pra gente que ele coloca 2 solos, né? Ele fragmenta os solos aqui. Mas o solo que vai ter mais matéria orgânica é o que vai ter menos matéria orgânica, vai ser mais argiloso. Mas o raciocínio é o mesmo. Baixou a primeira camada ali, saiu da matéria orgânica, já é o solo, já é o mais importante. Certo, gente? Combinados? Olha lá, vamos entender agora, gente, os principais tipos de solo. Então vamos lá. Primeiro solo aí que a gente vai conversar é o latossolo ou lateríticos. São aqueles solos mais espessos, mais profundos, no caso. E isso a gente precisa relacionar diretamente com o relevo, ou seja, um relevo mais plano, menos inclinado. Por quê? Um relevo mais plano sofre mais as intempéries, principalmente pela ação da água. A água consegue infiltrar mais. Se você tem um relevo mais inclinado, a água ela não tem tanta capacidade de reter essa água, né? Porque a água vai escorrer. Tudo bem? Então é esse tipo, geralmente em regiões planas. Tudo bem? Encontrado principalmente em regiões mais quentes e úmidas, ou seja, em climas tropicais, por exemplo, o nosso aqui, e em terrenos mais suaves, é isso que eu chamei a atenção para vocês. Sofre maior intemperismo químico e físico, mas principalmente o químico, principalmente pela ação da água. Tudo bem? Vocês estão percebendo que essa aula necessita, sem dúvida nenhuma, de um pré-requisito das aulas anteriores. Então eu estou falando aqui de intemperismo químico, físico, solo mais suave, solo menos suave, né? Mais plano, menos plano, inclinado ou não inclinado. Certo? Latossolo, mais comum aqui no Brasil, na grande parte do nosso território. Dando continuidade, o litossolo, o solo de altitude. Olha aí, ó. Olha aí o que ele chama atenção pra gente. Litossolo, o solo de altitude. São solos menos espessos, mais rasos. Significa aqueles solos jovens, em que os horizontes da rocha matriz são maiores. Encontrado mais em regiões frias, áridas e nos terrenos mais íngremes. Tudo bem? Sofre menos intemperismo. É aquele solo jovem. Eu acho que fica fácil, né? Sempre a gente fazer uma comparação. Latossolo e litossolo. Então, esses são, sem dúvida nenhuma, os mais importantes que você precisa saber. Certo? Porque todos eles, todos os outros solos, vão vir desse raciocínio. Mais espesso, menos espesso, litossolo e latossolo. Abarca, de uma maneira geral, vários tipos de solo. Agora, a gente entra no tópico para entendermos os solos mais férteis do mundo. E aqui vale a pena a gente só comentar, chamar a atenção para vocês dos solos mais férteis do mundo. E o solo mais fértil do mundo fica no sul da Rússia e na Ucrânia. É aquele solo negro, Chernozion. Como que é? Chernozion. Vem de uma palavra, né, que Cherno significa negro, negrume, e Zion, terra. É aquele solo negro. Vamos entender lá, ó. Decomposição de matéria orgânica, principalmente devido ao inverno rigoroso e grandes precipitações de neve. Nós não estudamos clima ainda, mas aqui na Rússia, no sul da Rússia, em grande parte do território ucraniano, o que acontece? As 4 estações do ano são muito bem definidas. Então, no inverno, precipita neve. O solo fica congelado e o gelo queima. Não sei se você sabe, mas o gelo queima. Pega uma pedra de gelo e põe na sua pele, vai queimar. Então esse gelo ele vai queimar toda a matéria orgânica que estava embaixo. Tudo bem? Aí vem a primavera. A primavera floresce. 4 estações muito bem definidas. A primavera ela vai florescer. O verão ele é relativamente quente para os padrões, né, dessa região aí. E no outono as folhas, os galhos
vão cair em grande parte do território. Ou seja, vai ter matéria orgânica no solo, depois vem a neve, congela, queima. Então, esse processo de intemperismo faz com que esse solo aqui tenha muita matéria orgânica e seja o mais fértil do mundo. Tudo bem? Entenderam o raciocínio aí? Segundo solo mais fértil do mundo, solo loess. Loess. Onde você vai encontrar esse solo loess? Planícies centrais dos Estados Unidos, Europa e no centro-norte da China. E ele é formado principalmente pelos ventos. Tá? Ele é formado principalmente pelos sedimentos que vêm pela ação eólica, pelo intemperismo eólico, os ventos trazendo sedimentos e deixando ali no solo. Regiões mais rebaixadas, regiões que sofrem mais com a sedimentação. Planícies centrais dos Estados Unidos, planície europeia e centro-norte da China, que também fica à margem de um rio ali, o rio amarelo, o rio Huanghe. Tudo bem? Solo loess. E agora a gente vai entender aqui, né, os principais solos do Brasil, os mais férteis do Brasil, que a gente vai chamar a atenção para você. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de solo que você vai encontrar no Brasil. Uma enormidade aí, ó. Você pegar aí, ó. Peguei do material de vocês, tá, gente? Você vai ver aí, ó, a legenda, tem um monte de solo. Se eu não me engano, são 13, 14 tipos de solos que nós temos no Brasil. Nós iremos chamar a atenção para os mais importantes, os tipos de solo do Brasil, certo? Primeiro tipo de solo, a gente faz uma associação histórica, tá, com o ciclo da cana-de-açúcar do século XVII, onde foi consolidado ali o cultivo, né, açucareiro no Brasil. Zona da Mata, litoral do Nordeste, fica aqui, ó, nessa região, ó. Fiquei a madrugada toda desenhando o mapa do Brasil, gente, treinando. Ó, fica aqui, ó, nessa região. Solo de massapê. O nome técnico não é massapê. Massapê vem de amassar barro. É uma nomenclatura, né, que envolve até o folclore brasileiro. Mas é o solo de massapê. No seu vestibular, no seu concurso, vai cair dessa forma. É um solo negro e ele vem da decomposição do gneiss. É uma rocha metamórfica. Ele é argiloso, rico em matéria orgânica. Fica no litoral do Nordeste, tá? Sul do Rio Grande do Norte, até ali, né, a Bahia, mais ou menos, principalmente até Alagoas e Sergipe, mas a Bahia pega um pouco dessa região aí do solo de massapê. Número 2, sem dúvida nenhuma, eu diria que é o solo mais importante que nós temos. É o nitossolo. Repetindo, gente. Nitossolo. Ou terra roxa. Cada vez menos nós utilizamos essa nomenclatura. Cada vez menos vai aparecer para você terra roxa. E por que tem esse nome de terra roxa? Eu acho que eu já até comentei com vocês em um outro momento. Foram os italianos que deram essa nomenclatura de terra roxa. Porque é um solo avermelhado, tem muito ferro. Ele é muito nutritivo, é o solo mais fértil do Brasil. Já adiantando, é o solo mais fértil do Brasil. Ele tem muito ferro e é um solo avermelhado. E vermelho em italiano significa rosso. E os imigrantes italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café, principalmente no interior de São Paulo, que tem uma comunidade italiana forte. Tenho certeza que quem está assistindo a aula, muita gente tem o sobrenome italiano, que vem dessa comunidade, que chegaram aqui no interior de São Paulo para trabalhar no café, nas lavouras de café, e deram essa nomenclatura. Oh, terra roxa, terra vermelha, terra roxa, terra vermelha. Aí pegou terra roxa. Norte do Paraná também. Tudo bem? É onde nós tivemos o derramamento basáltico. Beleza? Aquela rocha vulcânica, né, que consolida ali na superfície. É um solo avermelhado, como eu falei, formado da decomposição do basalto, rico em ferro. Certo? E para encerrarmos esse bloco de assunto nosso aqui, ó, os solos aluviais, solo de várzea, que fica nos vales dos rios, formado pelo acúmulo, né, de sedimentos vindo de outros lugares, principalmente trazido pela água do rio. E o solo de salmourão, vale a pena a gente chamar a atenção desse solo também. Fica no centro-oeste, sudeste e sul, centro-sul do Brasil. É um solo proveniente da decomposição do granito, é arenoso e pouco fértil. Só que nós vamos ver nas aulas seguintes que nós temos condições tecnológicas hoje de deixar esse solo adequado para o cultivo agrícola.
Oi, meu nome é Gabi, eu sou professora de Biologia do Mundo Enem e agora nós estamos na TV Sol. Tá? Então, começando a falar um pouquinho de carboidratos, tá bom? A gente está lá falando sobre carboidratos agora. E aí, gente, nós falamos o seguinte, que a constituição do carboidrato, quimicamente, o carboidrato também é formado de carbono e hidrogênio, mas também tem oxigênio ali na constituição química, né, na molécula do carboidrato, tá? E aí, o que vai uma parte importante já para nós, logo no começo, né, na conversa aí sobre carboidratos, é a sua nomenclatura. Então, a gente sempre entende que a nomenclatura do carboidrato, ela leva com ela um sufixo que nós falamos aí, sufixo -ose, né? Então, tá aí o exemplo para vocês, os exemplos, né? Glicose, frutose, lactose, galactose, né? Vários tipos de carboidratos ali, e que a gente está vendo que o finalzinho aqui da palavra, o sufixo, né, é -ose, tá? Então é meio que uma regra geral aí para falar de carboidrato. Quais são as fontes desses carboidratos, né? Então tá aqui do lado a imagem para vocês. A gente sabe que os carboidratos no geral estão em frutos, em grãos, em massa, né? Nos vegetais. Se a gente pensar na celulose, é um carboidrato, tá? Então, ali são as fontes onde a gente encontra inúmeras formas de carboidratos. Tudo bem? Bom, e aí a gente vai olhar um pouquinho para a sua classificação. É muito comum a gente ver nas questões, ou até ouvir falar, né, em carboidratos do tipo monossacarídeo, disacarídeo e os polissacarídeos. Eu diria para vocês, pessoal, que o importante talvez assim, né, não só, mas aquele talvez mais importante ali é a gente meio que lembrar sempre dos polissacarídeos, tá bom? Porque isso está dentro de fotossíntese, de respiração, né? Tá inserido em outros temas aí dentro da biologia, tá bom? Mas o que quer dizer monossacarídeo? Monossacarídeo é aquele carboidrato que tem de 3 a 7 carbonos na sua constituição, na sua molécula química, tá? E aí esses monossacarídeos, olha só, né, os exemplos aí de monossacarídeo tá ali para vocês, glicose, frutose e galactose. Sendo que, qual é a que a gente mais fala aí da molécula de carboidrato do tipo monossacarídeo? A glicose, né? Porque a gente conversa muito sobre glicose, de novo, sobre fotossíntese e respiração celular, tá? Então, a glicose é um carboidrato do tipo monossacarídeo porque ela apresenta aí de 3 a 7 carbonos dentro da sua molécula química, tá certo? Disacarídeos são aqueles carboidratos que são formados pela junção ou união de 2 monossacarídeos, por isso disacarídeos, né? E os disacarídeos que a gente está vendo aí no exemplo, por exemplo, sacarose e lactose. Então, tá vendo que a sacarose é uma união do carboidrato glicose com frutose, e aí, então, originando a sacarose. A lactose é uma junção ou união da glicose com galactose, tá? Então, exemplos aí de disacarídeos, que seria, então, a união de 2 monossacarídeos, tá? E talvez aqui onde a gente vai mais olhar um pouquinho, né, são os polissacarídeos, porque são muitos, então são vários monossacarídeos interligados, né? E aí, gente, ali estão os exemplos, né? Por exemplo, amido, que é a reserva energética de plantas e algas, né? O glicogênio, que é a reserva energética do nosso fígado, no caso dos animais, especificamente mamíferos. Além dos mamíferos, os fungos reservam também glicogênio. A celulose, que é a parede celular de plantas, né? Então, tem vários outros exemplos. Por exemplo, a quitina, que seria parede celular de fungos, né? Então, ali a gente tem uma gama de exemplos de polissacarídeos que também permeiam os variados temas da biologia. Por isso que dentro aí dos carboidratos, é lógico que a glicose, é importante a gente lembrar, ser monossacarídeo, né? O que é um disacarídeo, mas aí fica um pouco mais assim, né? Um pouco mais
com uma importância um pouco maior os polissacarídeos por ter exemplos variados ali, tá bom? Então aí do seu lado, ao lado aí da imagem, a gente tem exemplos, né, de lá em cima do D-glicose, um monossacarídeo, a lactose, que é um disacarídeo, né? Tá vendo a junção ali, a união de dois monossacarídeos, e embaixo a celulose representando o exemplo de uma molécula de polissacarídeo, né? Um carboidrato de cadeia bastante extensa, bastante grande, tá? Beleza? Então, aqui nós temos a classificação. Quando a gente percebe, ou quer dizer, né, estuda as funções dos carboidratos, são muitas também, são variadas, né? Então, quando a gente fala de carboidrato, especificamente naquele momento, a gente lembra da função energética do carboidrato, né? Então, o carboidrato é para nos dar energia, ou para qualquer outro ser vivo. Realmente, a fonte de energia primária que um ser vivo tem é por meio da molécula do carboidrato, né? De glicose, por exemplo, se a gente falar aí de respiração celular ou num fotossintetizante, tá certo? É um tipo de molécula energética, é a fonte primária de energia, mas ela também tem ali como função a reserva energética, né? Quando eu falei para vocês do amido, que é uma reserva energética dos vegetais, o glicogênio, que é uma reserva energética dos animais, né? E de fungos. Então, tá vendo? Ela tem a função tanto de dar energia quanto para estocar na forma, né? Esse carboidrato aí estocando energia, tá? E aí, então, essa primeira função dessa molécula, né, das moléculas ali de carboidratos, tá? E aí ela tem também função de estruturar, né? Então, não só essa questão de função energética, mas também a gente tem que pensar que carboidrato do tipo de ribose, desoxirribose, que eu vou falar um pouquinho mais para frente com vocês, são dois tipos de carboidratos presentes na molécula de DNA e RNA, tá? Por isso que aqui, ó, uma outra função estrutural, né? Olhando para essa molécula aí, que está na imagem para vocês, é uma molécula de DNA, né? Uma dupla fita, e ali ela está presente, né, nessa molécula extensa, não só o carboidrato, a gente vai ver que tem ácidos nucleicos, tem o fosfato, mas tem ali também o açúcar, né, o carboidrato desoxirribose no caso do DNA e o carboidrato ribose no RNA. Tá certo? Então, a gente vê uma função também estrutural para os carboidratos ali, pensando em DNA. Tá certo? E aí, muito importante, tá vendo? A gente coloca para vocês aqui os polissacarídeos importantes, né? Porque a gente está falando das funções, a questão de reserva de energia, a questão de estoque e liberação de energia, a estrutural, né, do carboidrato, mas como eu disse para vocês, os polissacarídeos eles têm um quê a mais por conta de se apresentar muitas vezes no vestibular, né, para falar qual que é a função desses polissacarídeos, tá? E é o primeiro que vocês estão vendo aí, o amido, que é reserva energética de algas e plantas, né? Então, tá vendo que o amido é um polissacarídeo, uma união extensa aí de monossacarídeos, formando, então, uma molécula gigante de polissacarídeo que tem a função aí de reservar energia para vegetais e algas, tá? O glicogênio, como eu disse para vocês, é uma reserva energética de fungo e de animais, né? Celulose, uma função de parede celular, né, um polissacarídeo de função de estrutural de parede celular de plantas, dos vegetais no geral, e a quitina, além de ser um tipo de polissacarídeo importante para a parede celular de fungos, né, a quitina ela também está presente no exoesqueleto de alguns artrópodes, né? Então veja aqui ao lado, a gente está vendo a exúvia, né? O momento ali da muda desse artrópode, desse inseto, e esse exoesqueleto, que é esse que ele está deixando aqui, que eu circulei para vocês, ele é um exoesqueleto impregnado de quitina, né? Que é esse polissacarídeo que a gente está conversando agora.
tá? Dependendo dos grupos ali de artrópodes, né? Então, por exemplo, crustáceos, que são animais então que estão em ambiente muito úmido, até marinho, eles terão exoesqueleto de quitina, mas também eles têm uma impregnação de carbonato de cálcio por conta do local que eles vivem, né? Um ambiente com muito sais, né? Por isso carbonato de cálcio. Agora, no geral, todos os artrópodes, todos eles têm o exoesqueleto quitinoso, né? Mesmo os crustáceos, mas aí a impregnação também de sais de cálcio nesses crustáceos, né, no geral, tá bom? Então tá aí para vocês os polissacarídeos importantes. É realmente de suma importância que a gente tenha a noção, a lembrar da nomenclatura e a função de cada um aí para cada grupo de organismo, tá certo? Bom, para a gente já dar uma fixada e fechar essa primeira parte aí de carboidratos, tá? Eu venho aqui com um exercício para vocês, para a gente tentar resolver nesse momento, para a gente fixar aí a ideia, né? Então, é um exercício do Enem que fala o seguinte: ao beber uma solução de glicose, tá vendo a molécula de glicose ali, né? C6H12O6. É uma molécula que a gente vai muito conversar, de novo eu falando aqui, né, de fotossíntese e respiração, mas a gente realmente vai conversar muito sobre isso e ela vai aparecer desse jeitinho para vocês nesses temas aí, tá? Então ele fala assim, ó, ao beber uma solução de glicose, C6H12O6, um corta-cana ingere uma substância o quê, né? Vamos dar uma lida nas alternativas aí, né? Na letra A, ele ingere uma substância que, ao ser degradada pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo. Na letra B, um corta-cana ingere uma substância que é inflamável, que, queimada pelo organismo, produz água para manter a hidratação das células. Na letra C, ingere uma substância que eleva a taxa de açúcar no sangue e é armazenada na célula, o que restabelece o teor de oxigênio no organismo. Na letra D, ingere uma substância insolúvel em água, o que aumenta a retenção de líquidos pelo organismo. E na letra E, ingere uma substância de sabor adocicado que, utilizada na respiração celular, fornece CO2 para manter estável a taxa de carbono na atmosfera. E aí a gente vai de qual alternativa ali para falar sobre quando um corta-cana ingere uma substância, uma solução de glicose? Qual seria a resposta aí? Letra A. Ao beber uma solução de glicose, um corta-cana ingere uma substância que, ao ser degradada pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo, né? As outras todas, é interessante isso, né? Porque as outras, elas trazem... não necessariamente a pessoa precisa saber literalmente todos os ciclos e todas as reações que acontecem numa respiração celular, né? Mas na alternativa ele trata um pouquinho, né, sobre respiração celular, ele traz um pouquinho sobre isso, né, que a gente vai ainda conversar um pouco. Mas realmente, né, acho que não precisa saber tanto da respiração para não colocar a letra E que está errada, né? Então, seria essa letra A mesmo a nossa resposta, tá? A gente vai de outro exercício ali, ó, da Federal de Uberlândia, se eu não me engano, e ele fala assim, ó: os polissacarídeos são macromoléculas de carboidratos, polímeros com centenas a milhares de monossacarídeos, unidos por meio de ligações glicosídicas. Sobre os polissacarídeos são feitas as seguintes afirmações. Considerando-se as informações abaixo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para falsa, né? Então, depois a gente vai seguir aí para saber quais estão corretas, né, e assinalar. A primeira frase, ele fala assim: amido é um polissacarídeo de armazenamento encontrado nos animais. Na segunda frase, os vertebrados armazenam glicogênio, principalmente nas células do fígado e músculos. Na terceira frase, o exoesqueleto dos artrópodes é formado por quitina, que é um polissacarídeo com função estrutural.
E na quarta frase, a celulose é um polissacarídeo estrutural encontrado como principal componente da resistente parede celular que circunda as células dos animais. E aí, considerando-se as informações acima, marcar verdadeiro e falso e assinalar qual estaria correta aí. Qual que seria a sequência correta para nós? Letra C, então vamos dar uma olhada ali, né? A letra C, ele fala que a primeira é falsa, as duas aí do meio seria a Stephanie também, né? As duas aí do meio seriam verdadeiras e a última falsa, né? E é isso mesmo, gente, dá uma olhada aí, ó. O que acontece? Amido é um polissacarídeo, né, de armazenamento, mas não é dos animais. A gente falaria aí dos vegetais e algas, tá? Os vertebrados realmente armazenam glicogênio, principalmente no fígado e também no músculo. A terceira está certa também, que ele fala que o exoesqueleto de artrópodes é formado por quitina e que é um polissacarídeo de função estrutural, né? Pô, a estrutura daquele artrópode também, né? E a quarta, ele falou certo, mas aí ele fala que é a parede celular de células de animais, né? E aí não é, né? A celulose é um polissacarídeo encontrado aí na parede celular dos vegetais, tá bom? Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom horário que você está estudando. Como é que vocês estão? Tudo bom aí? Hoje nós vamos falar sobre muita coisa, galera. Então vamos começar falando sobre o quê? Princípio de Higgs, ou difração, tá? O que é difração? Então uma onda, ela vai se propagando, aí eu fiz um exemplo aqui, ó, de uma onda se propagando, tá? E tá vendo aqui, ó, tem um obstáculo. Eu posso até aumentar um pouco esse obstáculo aqui, para impedir que ela passe ali por cima e impedir que essa onda passe aqui por baixo. Então olha ali, ela está chegando e aí tem um obstáculo. O que ela vai fazer? Né? Será que essa onda vai acabar? Será que essa onda vai conseguir passar o obstáculo? Difração é esse fenômeno onde a onda consegue contornar os obstáculos e continuar se propagando. Então a onda consegue sim contornar os obstáculos. E ela contorna os obstáculos por quê? A gente pode imaginar que toda onda ali, cada minúsculo pedacinho dela funciona como uma nova fonte de onda. Então, se a gente pensasse assim, ó, tá? Posso pensar nesses pequenos pedacinhos assim, todos eles, né, conseguem gerar uma nova onda. Então é como se cada frentinha de onda ali pudesse gerar uma nova onda. E quando aquela frentinha de onda passa por essa fenda, ela, como se ela se contornasse assim, ó, e continuasse se propagando. É muito maluco, né? Pensa assim, ó, você está entrando assim, ó, passando, de repente você consegue passar e continua se propagando. Então, a onda, a hora que chegar aqui nessa fenda, ó, essa onda vai bater nessa fenda e o que vai acontecer? Ela vai continuar se propagando aqui, ó. E vai embora. E se eu colocar mais fendas ali
não tem problema, ela vai contornar de novo e ela vai continuar se propagando. Claro, depende da intensidade da onda, vai ter esse poder aí de difração. Quanto será que ela vai conseguir ficar difratando? Né? Nós temos outros fenômenos que acontecem junto, como o amortecimento, né? Vai absorver parte da onda. Mas, se a gente vai aqui, ó, essa onda continua se propagando, olha lá, tá? Vou colocar mais 2 obstáculos aqui, ó. Fui lá, coloco uma aqui e vou embora. O que vai acontecer com essa onda? Ela vai continuar, ó. Aqui vai ter uma frente de onda que vai conseguir passar por essa fenda. E aí, ela vai continuar se propagando. Aqui também, ó, vai ter uma frente de onda que vai passar por essa fenda. E ela vai continuar se propagando. E aí nós vamos ter ondas se propagando. Percebam que em alguns pontos aqui, ó, as ondas se encontram. E a hora que as ondas se encontram, ocorre o fenômeno de interferência. Então, quando uma onda encontra outra, ocorre a interferência. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, eu vou escrever aqui, ó, difração. Vamos colocar aqui como, né, o poder, tá? Então, ó, poder da onda de contornar obstáculos. Para contornar obstáculos. Aí você pode pensar, pô, onde será que tem isso? Quando passa um carro, né? Um carro tocando um som super alto. Você escuta o grave do som, né? Um outro fenômeno que ocorre, que é bem interessante, e aí a gente consegue linkar os dois, é ressonância. Tá? O que é ressonância? Né? Imagina que todo o corpo ali, ele tem uma vibração, né, natural. Então as nossas moléculas, elas estão vibrando. Você não tem moléculas paradas num objeto. Né? Então esse objeto aqui não tem todas as moléculas dele paradas, elas estão vibrando. Né? Então as moléculas têm uma vibração natural. E aí, se a gente começa a estimular essas moléculas, tá, com uma onda na mesma frequência natural de vibração delas, o que vai acontecer? Elas vão começar a vibrar também. É como se você estivesse lá numa torcida organizada, parado lá, você está meio que se mexendo, você é uma molécula, e todo mundo começa a mexer junto. De repente você está lá, junto com todo mundo, chacoalhando. Né? Então, ressonância é esse fenômeno, o fenômeno onde os corpos começam a oscilar na sua frequência natural quando são estimulados por alguma outra onda. Tá? Então, tem que ter um estímulo para ocorrer ressonância. Por ressonância não adianta, nem tenta. Beleza? Então, ressonância, ó, eu vou colocar assim, ó, você emite uma onda, tá? Aí você tem uma molécula aqui, ó, e esta molécula está vibrando. Essa onda vai fazer o quê? Vai estimular a vibração dessa molécula, tá? E essa molécula vai vibrar, vai começar a entrar em ressonância. Essa é a ideia. Ó, interferência. O que é isso? Pô, você está vendo duas ondas. Professor, por que você não desenhou a crista e o vale? Porque eu não manjo muito de desenho e fica difícil de fazer. Então a gente consegue pensar só olhando crista ou só olhando vale, beleza? Então vamos lá. Ó. O que acontece na interferência? Uma onda vai encontrar outra. Então uma onda, quando encontra outra, elas se interferem entre si. Essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Então existem dois tipos de interferência, construtiva e destrutiva. Qual que é a diferença dessas duas interferências? Numa interferência construtiva, no momento do encontro das ondas, nós teremos ou um aumento de crista ou um aumento de vale. Crista, vale. A gente sabe disso, tá? Então, quando duas ondas se encontrarem, só no momento onde elas estão se encontrando, nós temos uma interferência, tá? Então as ondas estão andando assim, ó, elas se interferem e continuam se propagando como se nada tivesse acontecido, tá? É importante a gente saber isso. Então ocorre a interferência no momento do encontro das ondas e depois elas continuam se propagando sem nenhuma alteração, nem na sua frequência, nem na sua amplitude, nem no seu período, nem na sua velocidade, nada. Elas só se interferem.
Beleza? Então eu fiz aqui, ó, um exemplo. Duas ondas, uma onda aqui e uma onda aqui, elas estão indo uma de encontro à outra. E no momento, vamos pensar aqui em 3 etapas. Você tem a primeira etapa, que seria essa, as ondas indo uma de encontro à outra. Você teria a segunda etapa. No que consiste a segunda etapa? No encontro das duas. Quando essa crista se posicionar exatamente em cima dessa crista, ou seja, elas estão vindo aqui, elas vão se interferir. O que vai acontecer? Pelas ondas, né, por as ondas estarem na mesma fase, lembra aqui que era fase? Ó, crista, crista, elas estão na mesma fase. As duas são cristas. Podia ser vale, vale, elas estão na mesma fase. As duas são vales, tá? Então eu tenho duas cristas aqui, elas vão se encontrar. Quando essas duas cristas se encontram, existirá uma interferência construtiva. Toda vez que duas ondas se encontrarem, se elas estão em concordância de fase, existirá uma interferência construtiva. O que é concordância de fase? Ou as duas são cristas, ou as duas são vales. Isso é concordância de fase, tá? Então, ó, a hora que esta onda encontrar esta outra onda, no momento da interferência, vamos chamar aqui, ó, essa amplitude de A, beleza? A de amplitude. E vamos chamar essa outra amplitude de A também. Então, tem duas ondas vindo, tchururu, tchururu, tchutchu, né? Pensando, não, saltitando, e elas vão se encontrar. A hora que elas se encontram, como aqui ocorrerá uma interferência construtiva, a onda formada, ela terá uma crista, né? Uma amplitude aumentada. E essa amplitude será a soma das duas amplitudes, tá? Então, a amplitude resultante é a soma da amplitude desta onda com a amplitude desta onda. Vamos dar nome para ela, sei lá. Vou chamar essa daqui, ó, de amplitude 1, tá? Onda 1. E amplitude 2, onda 2. Vamos imaginar que a amplitude 1 vale A. E que a amplitude 2 também vale A. Tá? Só para a gente poder ter esse resultado bonitinho. Aí, a amplitude resultante sempre será a soma das amplitudes. Como tudo na física, o resultante é a soma dos dois. Força resultante, soma das forças. Campo resultante, soma dos campos. Amplitude resultante, soma das amplitudes. Tá? Então, no momento da interferência, a hora que essas duas ondas se encontrarem, a amplitude resultante será a soma dessas duas amplitudes. E o terceiro momento? Qual que é o terceiro momento? O terceiro momento é aquele onde as ondas, depois de se interferirem, continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, a onda que estava aqui, estará aqui. Ó, vou fazer a velocidade dela indo para a esquerda. Tá? Então, essa onda veio, interferiu e está se propagando para cá. Essa onda veio, interferiu e está se propagando para a direita. Então, este é o fenômeno de interferência, quando as ondas têm a mesma fase, elas estão em concordância de fase. E a interferência só ocorre no momento em que uma está em cima da outra. Tá? Então, pensa essa caneta aqui, ó, preta como sendo uma onda. Espera aí. Preta como sendo uma onda, vermelha como sendo uma onda. Elas vão andando assim, ó. Aqui elas viram uma onda maior e depois elas continuam a se propagar. Tá? Antes. Então, essa onda que estava indo para a direita, ela continua indo para a direita. Essa onda que estava indo para a esquerda, continua indo para a esquerda. Eu vou colocar para facilitar para você aqui, ó. Aqui era a onda 1, né? Aqui, ó, continua a onda 1. Aqui era a onda 2. Aqui continua a onda 2. Agora vamos para o segundo exemplo para a gente encerrar, fechar, e ia ser ótimo, né? Encerrar esse bloco, ó. Esse daqui é o segundo exemplo. Bom, escrevam aí, tá? Eu vou escrever aqui embaixo, ó. Isso daqui é interferência construtiva, o que a gente vai chamar de IC, tá? Então isso daqui, ó, interferência construtiva.
destrutiva. Agora vamos para a interferência destrutiva. Então, vamos imaginar aqui, ó, essa onda aqui é a onda 1 e ela está indo para a direita. Então, vamos lá, onda 1 vindo para cá. Ó. Dá para ver o V ali? Dá. Aqui, ó, é a onda 2, tá? E ela está indo para a esquerda. Então, elas estão se propagando, tchutchururu, tchutchu, e aí elas vão se encontrar. Esse é o primeiro momento, então, ó. Primeiro momento, uma onda indo de encontro à outra. Aqui existe a interferência destrutiva. Percebam que as ondas estão em discordância de fase. Claro, aqui, ó, se elas tiverem a mesma amplitude e elas estão em discordância de fase, nós teremos um aniquilamento. As ondas vão se aniquilar, ou seja, a amplitude resultante vai ser zero. Então, quando a gente está falando de interferência destrutiva, você vai ter a destrutiva total, onde há o aniquilamento, acaba a onda no momento da interferência, e a destrutiva parcial. O que vai fazer ter um tipo ou ter outro tipo? A amplitude das ondas. Se as amplitudes das ondas são iguais, sempre teremos interferência destrutiva. Total, né? Se as amplitudes das ondas são diferentes, nós teremos uma interferência destrutiva parcial. Vamos fazer a total aqui primeiro. Vamos aqui, ó. Essas duas estão se encontrando. Se eu disser que essa daqui tem uma amplitude A e eu disser que essa daqui também tem uma amplitude A, ó, duas amplitudes iguais. Como é que a gente vai fazer? Isso é um A, tá, gente? Por mais que pareça um gnomo sentado numa pedra, isso é um A, ó. Voltou. Agora ficou melhor. Então, quando essas duas ondas se encontram, o que a gente vai fazer? Calcular a amplitude resultante. E a amplitude resultante é o quê? A soma das duas amplitudes. Só que essa está para a parte que nós consideramos lá no começo como positiva. E essa vale, a gente considerou amplitude negativa. Então, esta amplitude aqui, ó, ela tem um sinal de menos. Quando você for calcular a amplitude resultante somando as duas amplitudes, você vai somar A mais menos A. Aí vai ficar A menos A. A menos A dá zero. Então, no momento da interferência, que é a segunda parte aqui, você terá uma amplitude zero. Ó. Vai ficar assim a onda. Não vai ter nada. Por quê? Porque houve uma interferência destrutiva. E essa daqui, como as amplitudes são iguais em módulo, só muda o sinal pelo posicionamento, né, aqui a amplitude resultante vai ser zero. E depois as ondas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, isso daqui, ó, essa onda que estava com amplitude A indo para a esquerda, ela vai continuar com essa amplitude A indo para a esquerda. Tá? Ela vai passar, interferir e continuar se propagando. Então, ela vai com velocidade para lá. E a onda 1, que eu vou desenhar aqui, será que vai aparecer a onda 1 aqui? Eu vou desenhar aqui embaixo, tá, gente? Mas saibam que ali do lado, é só para caber aqui, então a onda 1 vai continuar se propagando para lá. Beleza? Então, o que a gente viu agora? Ó? Difração, poder da onda de contornar os obstáculos. Ressonância, né? Lembra que todo mundo tem uma frequência natural de vibração. Quando você emite uma onda nessa frequência natural de vibração, você faz com que essa vibração vá aumentando a sua amplitude cada vez mais. Tá? Interferência, um encontro de duas ondas, que pode ser construtiva, com um aumento da amplitude, e ela pode ser destrutiva. Então, coloca aí escrito, gente, que aqui é a interferência destrutiva. Destrutiva.